Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Hoje é o dia de enfim mostrar para vocês como ficou a tabela da International Mafus Cup de 2026. A Super International Mafus Cup que vai ser realizada aí com seleções. Acomodem-se, peguem uma pipoca. Sei que vocês estão ansiosos para saber quem vocês vão enfrentar. Mas antes da gente começar, eu vou trazer aqui para vocês alguns avisos sobre algumas mudanças que tivemos em relação ao último vídeo que eu postei do sorteio. São elas. 1. O José não irá participar da edição desse ano, rapaziada. É mais do que oficial. Conversei com o José e ele me falou que um dia antes da realização do torneio ele vai ter que viajar pro interior e por isso não vai conseguir participar da edição desse ano, já é certo. Mas aí vem a segunda notícia, a entrada de um novo participante, um que a gente nunca viu antes, é a entrada de Tuca, o irmão do Kaique. Mais um, isso mesmo, cada ano aparece um irmão novo aí da família Dinossauro. O irmão do Kaique, o Tuca, vai substituir o José, ou seja, vai jogar com a Argentina na Super Mafus Cup desse ano. Outra troca que tivemos foi uma troca de times. O Dudu Mafu, vulgo eu, trocou a Gana pela Arábia Saudita, né? Depois da realização do sorteio, a gente foi conferir ali as seleções de cada um e acabamos vendo que o time de Gana era até que bem forte, né? Para um participante assim como eu. Então, uma decisão assim geral, decidiu mudar o meu time e eu também fui de acordo, concordei. E a troca do meu time foi da Gana para a Arábia Saudita. Então, na edição desse ano, em vez de comandar a Gana, vou comandar a equipe da Arábia Maldita, certo, pessoal? Com tudo isso falado, o resto se mantém igual, ou seja, os times de cada participante serão: o Giovanni vai comandar a Espanha, o Diego vai comandar Portugal, o Tuca vai comandar a Argentina, Matheus vai comandar a França, Lucas vai comandar a Inglaterra, Cauã vai comandar o país de Gales, Kaique vai comandar a Hungria, Cauã Castor vai comandar os Estados Unidos, Fabrício vai comandar o México e Dudu agora com seu novo time, sua nova seleção, a Arábia Saudita. Outra vez importante que é preciso falar sobre o número de participantes que vai ter nesse ano. É claro que eu conto sempre com todos, então se 10 falaram para mim que vão, eu confio, mas é claro que também tem os imprevistos. Mas até então, a gente tem a confirmação de pelo menos 8 dos 10 participantes citados nessa lista aí que eu acabei de falar. Mas em caso de cancelamento de apenas um desses, a gente tem que jogar com 9, a gente poderia mandar essa mesma tabela de jogos, apenas excluindo jogos do desistente. Ou seja, a tabela mostrada hoje não ia mudar nada, não ia afetar nada, ia manter o mesmo número de rodadas, de jogos, só ia excluir, por exemplo, se o Tuca desistiu, ia excluir os jogos que o Tuca ia jogar e o resto ia manter tudo igual. Mas em caso de 2 desistentes, no caso, por exemplo, do Tuca e do Kaique não jogarem, desistirem, aí a tabela teria que ser sorteada de novo, todos os jogos de novo, e aí talvez um novo vídeo a ser feito avisando, mostrando a tabela nova, certo? Então a tabela de hoje, querendo ou não, é a tabela oficial, mas também pode acabar sendo provisória, vai depender se todo mundo vai conseguir comparecer ou não, certo? Agora, com tudo falado, todos os avisos dados, é hora da gente começar a enfim mostrar para vocês como ficou a tabela da International Mafus Cup de 2026. O último aviso bem rapidinho que eu vou dar aqui é sobre o primeiro jogo da International Mafus Cup de 2026. No caso, o Fabrício vai jogar o primeiro jogo porque ele foi o campeão da edição passada. Isso eu quero que se torne uma tradição nas próximas Mafus Cup. No caso, aconteceu ano passado, né? Mais na sorte, né? No caso, a gente sorteou e acabou caindo ali. O jogo do Kaique como primeiro, ele era o atual campeão e eu achei legal, então eu quis manter para edição desse ano. Então, independente do sorteio, o jogo do Fabrício não ter caído na ordem de ser o primeiro, eu mudei, só mudei isso, só coloquei o jogo do Fabrício para ser o primeiro, certo? Independente de contra que ele caísse, ele ia jogar primeiro. Primeira rodada da Mafus Cup. Então a primeira rodada da Mafus Cup desse ano vai ser o jogo do Fabrício. Então, se você ganhar a edição desse ano, o primeiro jogo da International Mafus Cup do ano que vem vai ser seu, sem falta, beleza? Só isso, agora vamos mostrar a tabela. E tá aí então a tabela da International Mafus Cup de 2026 e um jogaço na primeira rodada, Fabrício versus Cauã. O atual campeão contra o atual vice, você enfrenta logo na primeira rodada, assim como aconteceu ano passado. Os deuses do futebol estão com a gente para gerar entretenimento. E agora a gente tem aí um jogaço na primeira rodada e pode acabar até virando uma tradição. Em toda a International Mafus Cup começar com o atual campeão contra o atual vice.
É uma ideia bem legal. E temos aí outros jogos bem interessantes aí. O Diego vai enfrentar o Kiri e o Dudu que vai enfrentar o Kaique. Vai ser jogão, vai ser um jogaço. Temos jogos bem equilibrados. E a segunda rodada também mantém um nível, né, de entretenimento. Vários jogaços. Temos aí Fabrício versus Dudu. Vai ter também Matheus versus Kaique, família do Dinossauro, né? Família de dinossauros. E o Cauã Castor contra o Cauã Papas. Muito jogaços. Na terceira rodada temos mais jogos interessantes. Temos aí Matheus contra Fabrício, Cauã Castor versus Mafu, Kiri versus Kaique, Tuca versus Cauã e Diego versus Giovanni. Na quarta rodada teremos um reencontro de Cauã Castor e Matheus Fiotti, os dois que travaram ali um duelo quase que eliminatório, né? Eliminatório na última rodada da fase de grupos da International Mafus Cup, em que o Matheus acabou passando. Na quinta rodada teremos mais jogaços, teremos aí Cauã Papas versus Dudu e o reencontro de Giovanni e Fabrício. Será que vai ser jogo decisivo de novo? Além disso, teremos o primeiro encontro de Matheus Fiotti e Tuca, e os mais novinhos da família dos dinossauros. Na sexta rodada teremos um duelo pesado, Kaique versus Fabrício, dois campeões da Mafus Cup. Na sétima rodada teremos o duelo que pegou fogo na última edição, que foi o duelo de orelhas, Dudu versus Matheus. Também teremos o confronto de irmãos, Kaique versus Cauã Castor. Na penúltima rodada teremos jogos um pouco mais fracos, teremos aí Diego versus Matheus, Fabrício versus Cauã Castor, Dudu versus Kiri, Kaique versus Tuca, o duelo de irmãos, e Cauã versus Giovanni. Enfim, na nona e última rodada da International Mafus Cup de 2026, na fase de grupos, teremos aí Diego versus Cauã Castor, Matheus Fiotti versus Kiri, Fabrício versus Tuca, Dudu versus Giovanni e o clássico Papa Rex, Kaique versus Cauã. Talvez um duelo até eliminatório entre os dois, assim como o Matheus e Cauã Castor fizeram no passado, quem sabe? Vai ser jogão, só jogando desse ano. E eu conto com vocês aí, com a presença de todos, para que a gente consiga fazer um campeonato bem da hora, bem divertido, certo? É isso, quem quiser ver de novo aí a tabela, eu vou deixar o link na descrição e também vou mandar no grupo do WhatsApp, certo? Então é só, sempre que você estiver tá vendo, tá acessando o link e ver a campanha, os jogos de cada participante, de cada rival, ver sua própria tabela. E é isso, rapaziada, é nóis, tamo junto.